Boa tarde a todos, que todo mundo tenha um bom domingo, que todo mundo esteja na paz de Cristo, Senhor. Vamos abaixar a cabeça, vamos fazer uma oração agora? Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa estar abençoando cada um de nós aqui presentes, Senhor. Abençoe esse culto de hoje, Senhor, que apesar da distância, mas que nós possamos estar sentindo a Tua presença nesse momento, Senhor. Cuide da saúde de cada um de nós, Senhor, e que o Senhor possa estar abençoando as palavras que vou falar agora, que não seja da vontade do homem, mas sim a do Senhor, Senhor. Abençoe essa semana que se inicia, Senhor, eu te peço e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Bom, hoje o título é Somos Selados, né? Então, hoje eu gostaria de compartilhar o terceiro símbolo que representa o Espírito Santo. Anteriormente, né, falei sobre o fogo e o azeite. E hoje vou compartilhar o terceiro símbolo, que é o selo, né? Bom, parece estranho falar que o selo representa o Espírito Santo, não é? Mas antes de tudo, vamos ver quais são as funções normais de um selo e o que significa, né? O selo tem três funções básicas, né? A primeira é a autenticação de um documento, para provar que o documento é verdadeiro. Por exemplo, o RG, né? Muita gente pede um RG com cópia autenticada, é para provar que aquela cópia é verdadeira, né? Ou como um passaporte, né? Se não tiver aquele selo d'água, ele não pode ser considerado um passaporte verdadeiro, né? Então essa é a função da autenticação do selo, né? A segunda é a propriedade, significa propriedade ou posse. O selo prova que a posse de um objeto é realmente seu, né? Por exemplo, que nem uma escritura, né? Antigamente as escrituras, ele tinha um selo em cada folha, né? Tinha um carimbo e um selo para provar que aquele documento é um documento verdadeiro e que significa a posse do seu bem, né? É a mesma coisa que um fazendeiro, né, que está marcando os seus bois, né, como tipo uma tatuagem, coloca as suas iniciais, o símbolo da sua fazenda, né, para identificar quem são o seu gado, né. E você sabia que nos presídios as tatuagens que eles fazem não são feitas assim para enfeitar, mas para identificar o tipo de crime que foi cometido, que foi praticado, né. E a terceira função é a proteção, garantia ou inviolabilidade, né? É que nem um lacre, né, de um objeto, quando você compra de um correio, ele vem com aquele selo, um lacre, né? Para garantir que o objeto que você comprou não foi violado, né? É a mesma coisa que agora, nessa pandemia, né? Todo mundo está comprando muitos objetos pela internet, né? Como o iFood, por exemplo, né? Aí quando você compra o lanche, ele vem no saquinho lacrado com aquele selinho dele, né? E você não vai querer receber se aquele lá que estiver rompido, né? Quer dizer, o cara pode ter mexido nas suas coisas, né? Tá certo? E nas encomendas, geralmente você vê que tem uma fita lacrando o pacote, que ele está escrito assim: se estiver rompido, não aceite um pacote, porque ele talvez seja violado, né? Então, e na Bíblia, esse selo significa propriedade. Como está lá no 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 a 22, ele diz assim: ora, é Deus que faz que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, no 22 diz, e nos selou como sua propriedade, e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. E no Efésios capítulo 1, versículo 13 a 14, ele diz assim também, ó: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Pois é o próprio Deus que nos dá a nós e a vocês a certeza de que estamos unidos em Cristo. E foi Deus que nos separou para si mesmo. Como dono das nossas vidas, né? Ele pôs a sua marca em nós e nos selou como a sua propriedade. E colocou no nosso coração o Espírito Santo
que é a garantia das coisas que Ele guarda para nós. E lá no 1 João capítulo 5, versículo 18 a 19, ele fala assim, ó, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno, né? O selo do Espírito Santo indica que o cristão é propriedade de Deus e é protegido espiritualmente por Deus. Então podemos afirmar que somos selados com o selo da promessa que nos dá a garantia de pertencermos somente a Deus, né? E lá no Apocalipse, capítulo 7, 2 a 3, também fala sobre esse selo, que diz o seguinte: então vi outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo de Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos que haviam sido dado o poder para danificar a terra e o mar. No 3 fala, não danifique a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas do servo do nosso Deus. Aqui no Apocalipse, o selo é um sinal invisível da proteção de Deus. Esse selo não vai nos proteger contra a tribulação e da morte, mas contra a ira de Deus. No versículo 2, diz que Deus deu o poder para os 4 anjos para poderem danificar a terra e o mar. E disse o seguinte, falou assim, ó, mas antes de começar a destruir, vamos selar primeiro os servos de Deus, né? Pois aqueles selados pelo Espírito Santo, como já disse antes, eles são posse de Deus. Então, somos selados para suportar a grande tribulação, e os que são selados pelo Espírito Santo não receberão a marca da besta, né? Bom, os crentes têm sido selados, mas também deve ter o cuidado para não destruir a impressão desse selo, né? Não é porque você recebeu o selo do Espírito Santo, você está totalmente protegido para sempre, né? Então você tem que cuidar desse selo, para que ele não desgaste, não seja destruído. Quem rompe a relação com Deus, quem estraga esse selo, somos nós. Pois cada pecado que cometemos, desgastamos o selo, tiramos um pedaço do selo. E toda vez que desgastamos o selo vai ficando velho, vai ficando frágil, e chega um certo momento que não consegue ter mais a função de um selo. O selo vai se romper, vai descolar, é como fosse um documento mal cuidado. Você não cuida do documento, o documento vai ficar amassado, vai ficar velho, o selo vai descolar, vai cair tudo, né? Então, como já falei, como o documento perde o selo, ele perde a autenticidade, perde a garantia, né? Perde a posse, né? O selo do Espírito Santo se rompe quando afastamos de Deus, e sem o selo ficamos sem a proteção de Deus, deixamos de ser a propriedade de Deus, né? E como cuidar desse selo? Lá no Efésios 4, capítulo 4, versículo 30, ele diz assim, ó, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com a qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, e não faça com que o Espírito de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca da propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Cada vez que você entristece o Espírito Santo, você perde um pedaço desse selo, né? Para não deixar o Espírito Santo triste, continuando aqui no versículo 31 e 32, ele diz o seguinte, né? Ele fala assim, abandone toda a amargura, todo o ódio e toda a raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoe uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, que perdoou vocês. Vamos zelar pelo selo que Deus nos selou, né? Pois com o selo de Deus, nós temos a certeza de que somos
filhos autênticos de Deus. Temos a proteção espiritual de Deus e temos a proteção para suportarem a grande tribulação, porque os selados pelo Espírito Santo não receberão a marca da besta, né? Você viu como é importante ter esse selo na nossa vida, não é? Então, vamos terminar com o seguinte versículo, que está lá no 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme. Tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. E eu vou ler também noutra versão, né, que também está no Timóteo 2,19, ele fala assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece e lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa em nome do Senhor. Amém? Então, que Deus abençoe a todos vocês, que vocês tenham um ótimo domingo e uma semana super abençoada. Obrigado.